Mãe com direito tenta me forçar a vender minha propriedade para a faculdade da filha dela e piora quando eu recuso. Eu possuo 34 milhões de dólares em imóveis em nossa cidade natal, incluindo várias casas. Anos de trabalho árduo, decisões financeiras prudentes e ações abnegadas levaram a isso. Para o contexto, eu sou de uma família modesta. Ambos os meus pais trabalharam em empregos de colarinho azul e se esforçaram muito para dar a meus irmãos e a mim uma educação decente. Embora estivesse fora de seu orçamento, eles sempre esperaram ter sua própria casa. Sua educação alimentou meu desejo e fortaleceu minha determinação de melhorar a qualidade de vida da minha família. Minha esposa e eu estávamos na faculdade quando nos conhecemos. Criado por uma mãe solteira que trabalhava em vários empregos para sobreviver, a família da minha esposa teve experiências semelhantes. Ela percebeu a importância da engenhosidade e cautela financeira. Ambos aspiramos superar dificuldades financeiras e proporcionar um futuro seguro para nossos filhos. Ao longo dos anos, minha esposa e eu temos comprado e reformado residências sem parar. Nós gradualmente acumulamos uma série de propriedades, investindo cuidadosamente e economizando cada cheiro. Cada propriedade resistiu por anos de trabalho, inumeráveis sacrifícios e um objetivo comum entre nós. Agora sou pai de um filho e uma menina, 2 filhos incríveis. Além de ser uma fonte de renda, nossas propriedades servem como um testemunho do nosso compromisso em prover futuro dos nossos filhos. Eu não tinha ideia de que uma mulher intitulada chamada Emily 40 graus Fahrenheit, que foi uma das minhas inquilinas por alguns anos, logo faria minha vida tomar um rumo inesperado. Ela mora em uma casa aconchegante de 3 quartos que comprei anos atrás antes de me casar com minha esposa. Depois de salvar cuidadosamente a escola secundária de sua filha, é adjacente à propriedade, que está situada em uma área desejável da cidade. Depois que sua filha nasceu, o marido de Emily deixou abruptamente, deixando-a uma mãe solteira. Eu dei a ela um aluguel subsidiado para permitir que ela se mudasse. Depois de saber sobre sua situação, eu queria que ela e sua filha pudessem pagar para morar lá. Embora eu soubesse que perderia financeiramente, o aluguel permaneceu o mesmo ao longo dos anos e eu nunca o aumentei. Emily sempre pagou seu aluguel em dia, tornando-a uma inquilina confiável. Nosso relacionamento como proprietário e inquilino tornou-se informal e ocasionalmente ficávamos em toque quando ela precisou da minha ajuda na propriedade. Sua filha estava no último ano do ensino médio e se preparando para enviar uma inscrição para a faculdade. Emily me disse há 3 meses que sua filha foi admitida em uma renomada universidade estadual, o que é uma conquista incrível para qualquer graduado do ensino médio. Infelizmente, sua bolsa de estudos não cobriu nem 10% de sua mensalidade nesta universidade incrivelmente cara. Eu estava preocupado sobre como eles lidariam com os desafios financeiros do ensino superior, porque eu estava ciente deles. Emily pediu para me encontrar um dia. Sem muita hesitação, eu aceitei, presumindo que tinha algo a ver com as reformas necessárias da casa. Enquanto nos sentávamos na sala de estar da casa, ela começou expressando sua gratidão pela minha generosidade, fornecendo a ela uma grande parte do aluguel. Ela continuou me dizendo quanto ela queria que Lily, sua filha, fosse para a universidade dos seus sonhos, mas depois de calcular os custos que incluíam acomodação, mensalidade e outras taxas, ela descobriu que, intimidados na escola, eles descreveram como os colegas de classe os assediaram e os xingaram. Depois de ecoar as declarações falsas que ouviram sobre seu pai nas redes sociais, meu advogado alegou que o bullying que meus filhos sofreram estava diretamente relacionado a Emily. Acusações infundadas nas redes sociais. A história propositalmente falsa de Emily teve um impacto negativo no bem-estar da minha família, além de prejudicar minha reputação. Esta apresentação baseada em evidências ilustrou claramente como o comportamento de Emily nas redes sociais afetou meus filhos na vida real. Continuo acreditando que a justiça será feita à medida que o processo legal avança. A verdade foi revelada e a alegação falsa contra mim foram expostos pelas evidências que foram dadas. Até agora, na minha opinião, o tribunal reconhecerá a manipulação e fornecerá uma resolução justa neste assunto. Terceira atualização: nós prevalecemos. Os procedimentos legais tornaram o mês passado um mês desgastante. Reviravoltas inesperadas fizeram com que parecesse uma montanha-russa. Tornou-se cada vez mais óbvio que as alegações de Emily eram infundadas quando meu advogado começou a fornecer depoimento e documentação de apoio. Quando ela apresentou um conhecido da família que deu uma declaração falsa sobre uma promessa que eu nunca tinha feito. Sua tentativa de controlar o evento falhou. A legitimidade das afirmações da testemunha é seriamente questionada devido à ausência de provas concretas. Discrepâncias em seu depoimento. O tribunal declarou o resultado e decidiu a meu favor. Após revisar cuidadosamente todos os depoimentos e documentação de apoio, fiquei bastante aliviado com isso e grato que o juiz viu através de todas as alegações infundadas. Depois de ser condenado por difamação, Emily foi obrigada a me indenizar pelos danos que ela havia causado à minha reputação. Isso envolveu pagar o aluguel do mês anterior, bem como quaisquer outras penalidades. Além disso, uma ordem de restrição
foi concedida para impedir Emily de falar negativamente sobre minha família ou sobre mim no futuro. Minha conduta e meu direito de defender minha propriedade foram mantidos por esta decisão. Vi Emily sentada ao lado de seu advogado, parecendo derrotada enquanto o processo judicial chegava ao fim. Enquanto olhava para sua filha Lily, não pude deixar de pensar que a presunção de sua mãe havia arruinado suas esperanças. A justiça foi feita e esse pesadelo agora acabou. Todos aprenderam o valor de se defender e não permitir que as demandas ousadas dos outros minem nossas convicções morais. Agora que minha casa e nossos meios de subsistência estão seguros, posso prosseguir com uma nova sensação de confiança. Quero expressar minha gratidão a todos que me ajudaram ao longo do caminho até agora. Minha família e eu suportamos uma tremenda tensão emocional e dificuldades, mas no final a verdade. Nossa quarta atualização. 6 meses se passaram desde minha atualização anterior. Emily foi silenciada com sucesso pela ordem de restrição desde minha vitória no tribunal. E os danos que ela foi obrigada a pagar por difamação ofereceram alguma medida de conforto pelos danos causados à minha reputação. Eu entreguei a Emily um aviso de despejo e ela e seu filho foram forçados a desocupar, mesmo que sua situação ainda seja difícil. Percebi que não estava mais irresponsável por eles, embora eu sentisse um pouco de pena das perspectivas educacionais de sua filha. A verdade é que o pedido ousado de Emily colocou sua família em uma posição desafiadora. Todos logo viram a profundidade total das mentiras de Emily depois que o tribunal ordenou que ela removesse suas postagens difamatórias nas redes sociais quando sua filha Lily inesperadamente me contatou para se desculpar. Essa foi a última vez que ouvi falar deles. Eu tinha visto Lily crescer, ela sempre foi uma criança maravilhosa, mas parei de me comunicar com eles quando sua mãe começou a fazer acusações infundadas contra mim. Ela queria entrar em contato comigo depois que sua mãe perdeu publicamente o caso, o que me assustou. Ela expressou sincero arrependimento em sua mensagem pelas ações de sua mãe e pelas dificuldades resultantes para sua família. Ela reconheceu que as ações de sua mãe prejudicaram nossas famílias e nos agradeceu por nossa compreensão e paciência durante o processo. Lily também mencionou que eles se mudaram para um bairro com preços mais razoáveis e que ela havia decidido continuar seus estudos em uma faculdade próxima. Ela me disse que implorou para sua mãe recuar em uma conversa que teve com ela após a conclusão do processo judicial. Estou determinada a garantir meu próprio futuro sem fazer nenhuma exigência ousada. Lily disse que por causa das alegações falsas feitas por sua mãe privilegiada, senti pena dela em uma idade tão jovem. Eu disse a ela que era ótimo que ela estivesse assumindo o controle de sua própria vida e que todos merecem uma segunda chance. Eu disse a ela que o passado estava para trás e desejei-lhe boa sorte em seus estudos. Nossas vidas se adaptaram a um novo normal desde que Emily e sua filha deixaram minha propriedade. O fardo das alegações infundadas e do assédio que nossos filhos sofreram foi removido. Intervimos entrando em contato com a escola de nossos filhos e abordando o bullying que eles sofreram. Finalmente nossa família pode agora prosseguir em harmonia. Obrigado por assistir. Se você ainda não se inscreveu, faça isso e toque no sino de notificação para se manter atualizado com mais histórias chocantes da vida real acontecendo ao seu redor. Alegações e o assédio que nossos filhos sofreram foram removidos. Nós intervimos entrando em contato com a escola de nossos filhos e abordando o bullying que eles sofreram. Finalmente nossa família agora pode prosseguir em harmonia. Obrigado por assistir. Se você ainda não se inscreveu, faça isso e aperte o sino de notificação para se manter atualizado com mais histórias chocantes da vida real acontecendo ao seu redor. Alegações e o assédio que nossos filhos sofreram foram removidos. Nós intervimos entrando em contato com a escola de nossos filhos, abordando o bullying que eles sofreram. Finalmente nossa família agora pode prosseguir em harmonia. Obrigado por assistir. Se você ainda não se inscreveu, faça isso e aperte o sino de notificação para se manter atualizado com mais histórias chocantes da vida real acontecendo ao seu redor. Refutou diretamente o relato de Emily, minando severamente a credibilidade do caso. Ele apresentou documentos de e-mails e mensagens de texto que foram enviados e recebidos entre Emily e eu na época em que o acordo foi supostamente feito. Essas mensagens deixaram bem evidente que ela nunca havia levantado a ideia de vender o terreno para pagar a escola de sua filha. Em vez disso, provaram que era Emily quem sempre me pressionava para vender a casa. Além disso, de acordo com o depoimento de um vizinho que dividia uma residência com Emily, Emily estava pagando um aluguel mais baixo do que qualquer outro inquilino na vizinhança. Para apoiar essa alegação,
Meu advogado recuperou recibos de outros inquilinos locais. Matthew continuou argumentando que as evidências dos vizinhos e a falta de qualquer correspondência escrita ou eletrônica sobre a suposta promessa feita por Emily questionavam a veracidade da história do amigo da família. Esse depoimento era inadmissível como prova concreta. Então, nos concentramos em demonstrar que Emily havia tomado medidas consideráveis propositalmente para prejudicar minha reputação nas redes sociais, o que levou meus filhos a serem intimidados. Em um relato detalhado das comunicações e postagens de Emily nas redes sociais, meu advogado alegou que eu era insensível e indiferente. Senhorio que não encorajou as aspirações da filha para ganhar a simpatia e o apoio da comunidade. Essas postagens estavam cheias de apelos emocionais e mentiras descaradas. Nós apontamos que essas postagens foram escritas propositalmente para apresentá-la como uma mãe esforçada que estava fazendo tudo ao seu alcance para garantir o futuro da filha, mas na verdade ela estava usando chantagem emocional para me pressionar a vender minha casa. Matthew então exibiu capturas de tela de mensagens diretas e comentários deixados por pessoas que interagiram com as postagens de Emily nas redes sociais. Por causa das informações enganosas que Emily forneceu, alguns desses moradores locais desenvolveram uma visão ruim de mim. Esses comentários variaram de expressar empatia por sua situação a me acusar categoricamente de ser um senhorio insensível tirando vantagem de suas circunstâncias. Junto com os dados da mídia social também incluímos depoimentos de testemunhas dos meus filhos que disseram que as postagens de Emily fizeram com que fosse dedicação inabalável às conquistas de sua filha. Ela se retratou como uma mãe que tinha feito tudo o que podia, falando sobre suas tenazes buscas de emprego e vários pedidos de auxílio financeiro e bolsas de estudo. O advogado de Emily persistiu em me retratar como um senhorio rico e insensível que colocou o dinheiro acima das aspirações de uma jovem. Durante o processo, eles sugeriram que eu estava ciente das dificuldades financeiras de Emily, mas mesmo assim tirei vantagem de sua situação cobrando um aluguel exorbitante. Emily apresentou um amigo da família como testemunha, alegando ter ouvido uma conversa entre Emily e eu na qual eu supostamente ofereceu-se para vender a propriedade para pagar a faculdade de sua filha. Essa foi a reviravolta mais chocante dos acontecimentos quando essa mentira flagrante foi dita no tribunal. Fiquei ali em choque. Matthew, meu advogado, contestou vigorosamente essa alegação, alegando que tal discussão nunca havia ocorrido. Ele tomou a decisão deliberada de acordo com o relato da testemunha. O conhecido da família que testemunhou sobre a suposta conversa foi primeiro submetido a interrogatório por Matthew para determinar a credibilidade das memórias da testemunha. Ele fez uma série de perguntas específicas na tentativa de descobrir discrepâncias ou lacunas em sua memória. Matthew perguntou sobre a hora, data e local da suposta conversa. O amigo da família achou difícil responder com informações consistentes e não conseguiu fornecer nenhuma prova concreta para respaldar sua alegação, como e-mails ou mensagens de texto. Sob exame, seu depoimento tornou-se cada vez mais duvidoso. Matthew forneceu evidências de que a mãe que tinha feito tudo o que podia, falando sobre suas tenazes buscas por emprego e múltiplos pedidos de auxílio financeiro e bolsas de estudo. O advogado de Emily persistiu em me retratar como um senhorio rico e insensível que colocou o dinheiro acima das aspirações de uma jovem. Durante o processo, eles sugeriram que eu estava ciente das dificuldades financeiras de Emily, mas mesmo assim tirei vantagem de sua situação cobrando um aluguel exorbitante. Emily apresentou um amigo da família como testemunha, alegando ter ouvido uma conversa entre Emily e eu na qual eu supostamente ofereci vender a propriedade para pagar a educação universitária de sua filha. Esta foi a reviravolta mais chocante dos acontecimentos quando esta mentira flagrante foi dita no tribunal. Eu sentei lá em choque. Matthew, meu advogado, contestou vigorosamente esta alegação, alegando que tal discussão nunca havia ocorrido. Ele tomou a decisão deliberada sobre o relato da testemunha. Conhecido da família que testemunhou sobre a suposta conversa foi primeiro submetido a interrogatório por Matthew para determinar a credibilidade das memórias da testemunha. Ele fez uma série de perguntas específicas na tentativa de descobrir discrepâncias ou lacunas em sua memória. Matthew perguntou sobre a hora, data e local da suposta conversa. O amigo da família achou difícil responder com informações consistentes e não conseguiu fornecer nenhuma prova concreta para respaldar sua alegação, como e-mails ou mensagens de texto. Sob exame, seu depoimento tornou-se cada vez mais duvidoso.
Matthew forneceu evidências de que a mãe, que tinha feito tudo o que podia falando sobre suas tenazes buscas por emprego e múltiplos pedidos de auxílio financeiro e bolsas de estudo, o advogado de Emily persistiu em me retratar como um senhorio rico e insensível que colocou o dinheiro acima das aspirações de uma jovem. Durante o processo, eles sugeriram que eu estava ciente das dificuldades financeiras de Emily, mas mesmo assim tirei vantagem de sua situação cobrando um aluguel exorbitante. Emily apresentou um amigo da família como testemunha, alegando ter ouvido uma conversa entre Emily e eu na qual eu supostamente ofereci vender a propriedade para pagar a educação universitária de sua filha. Esta foi a reviravolta mais chocante dos acontecimentos. Quando esta mentira flagrante foi dita no tribunal, eu sentei lá em choque. Matthew, meu advogado, contestou vigorosamente esta alegação, alegando que tal discussão nunca havia ocorrido. Ele tomou a decisão deliberada sobre o relato da testemunha. Conhecido da família que testemunhou sobre a suposta conversa foi primeiro submetido a interrogatório por Matthew para determinar a credibilidade das memórias da testemunha. Ele fez uma série de perguntas específicas na tentativa de descobrir discrepâncias ou lacunas em sua memória. Matthew perguntou sobre a hora, data e local da suposta conversa. O amigo da família achou difícil responder com informações consistentes e não conseguiu fornecer nenhuma prova concreta para respaldar sua alegação, como e-mails ou mensagens de texto. Sob exame, seu depoimento tornou-se cada vez mais duvidoso. Matthew forneceu evidências de que incapaz de fornecer qualquer prova concreta para apoiar sua alegação, como e-mails ou mensagens de texto. Sob exame, seu testemunho tornou-se cada vez mais duvidoso. Matthew forneceu evidências de que incapaz de fornecer qualquer prova concreta para apoiar sua alegação, como e-mails ou mensagens de texto. Sob exame, seu testemunho tornou-se cada vez mais duvidoso. Matthew forneceu evidências de que declarações nas redes sociais se tornaram mais francas enquanto ela falava sobre a perseverança de sua filha e os inúmeros sacrifícios que ela tinha feito para preparar-se para a faculdade. Consequentemente, a discussão evoluiu de uma disputa privada para uma discussão pública. Minha família estava começando a sentir os efeitos das acusações como resultado de seus colegas repetindo as coisas falsas que tinham visto nas redes sociais sobre mim. Meus filhos começaram a ser intimidados na escola. Quão angustiados eles estavam com essa circunstância foi horrível. Tomei a decisão de que era hora de agir naquele momento, já que Emily estava afetando meus filhos. Eu tinha permanecido em silêncio acreditando que ela finalmente cessaria, mas era hora de corrigir o registro e defenda minha moral. Entrei em contato com um advogado que se concentrava em disputas entre inquilinos e proprietários e disputas de propriedade para impedir os esforços difamatórios de Emily e preservar minha reputação na comunidade. Rapidamente escrevemos uma carta de cessação e dissidência de acordo com meu advogado. A carta de cessação e dissidência foi o início de nossa luta legal e iríamos até o tribunal se Emily não mudasse de ideia. Emily ficou obviamente chocada ao receber a carta. Ela tentou me ligar no telefone, mas eu recusei atender suas ligações. Então, antes que as coisas saíssem do controle, ela me mandou uma mensagem dizendo que queria conversar e fazer as pazes. Ela disse que poderíamos ter uma conversa e que era tudo um grande mal-entendido. Eu respondi dizendo que iria processá-la. Ela se arrependeria de ter tentado me enganar. Então eu a encorajei a aproveitar. Abraçar-se. Emily tem sido inflexível que eu cubra a mensalidade de sua filha, prejudicando a reputação de nossa família na cidade online. Então eu sei que esta será uma batalha difícil. Meu advogado já está se preparando para o caso, detalhando todas as acusações infundadas e os danos que ela nos causou nos últimos meses. Alguns dos meus familiares me aconselharam a dar a ela uma chance de resolver o assunto, pois ela é uma mãe solteira tentando agir no melhor interesse de seu filho depois de saber que eu a levaria ao tribunal. Então Reddit, eu sou o idiota por levar a mãe com direito ao tribunal em vez de vender minha casa para cobrir as despesas da faculdade de sua filha. Atualização: Emily enviou uma carta própria contendo mais comentários difamatórios e ameaças em resposta à nossa ação legal. Apesar de estar ciente de suas circunstâncias financeiras, ela me acusou de cobrar um aluguel exorbitante que ela alega que a impediu de economizar dinheiro para a escola de sua filha. Sua disposição de enganar e ir tão longe para atingir seus objetivos é surpreendente. Eu já dei a ela um aluguel subsidiado, então é irritante vê-la bancar a vítima quando suas alegações são infundadas. Ela está obviamente tentando tirar vantagem da situação e eu não permitirei que isso aconteça. A determinação de Emily em lutar até o fim é aparente. Embora meu advogado Matthew tenha me garantido que temos um caso sólido porque suas acusações são infundadas, ele me aconselhou a estar pronto para um processo judicial demorado e desgastante. Não posso ajudar, mas considero quão rápido as coisas saíram do controle. Eu não tinha desejo de me encontrar em um tribunal, particularmente com alguém que já havia ocupado minha terra.
No entanto, há casos em que você deve defender o que é seu por direito e se manter firme, mesmo que Emily possa ter boas razões. Não posso deixá-la me forçar a vender minha propriedade. O futuro da minha família está em jogo e estou comprometido em ver isso até o fim. Não importa o quão difícil seja a atualização 2, o processo legal começou formalmente desde meu último relatório. Foi terrivelmente doloroso esperar pela atenção na data do julgamento permeou o tribunal enquanto ambos os lados apresentavam seus casos e a documentação de apoio. Emily se apresentou como uma mãe esforçada que está comprometida em garantir o futuro de sua filha, acompanhada por seu advogado em um relato detalhado das dificuldades financeiras. Seu advogado enfatizou como minha propriedade tinha sido a gota d'água para as aspirações de sua filha de se matricular em uma importante universidade fora do estado. A declaração emocional de Emily foi cheia de emoções enquanto ela falava sobre os sacrifícios que ela tinha feito como mãe solteira, incluindo as longas horas que ela dedicava ao trabalho e sua. Emily usou as mídias sociais para promover sua causa, postando no Facebook que ela me culpava pelo fracasso de sua filha em ir para a faculdade. Logo, rumores começaram a se espalhar por nossa área. As pessoas entenderam sua situação e acreditaram que eu poderia ajudar, mas estava propositalmente me recusando a fazê-lo. Não pude deixar de me sentir alienado em meu próprio bairro. Finalmente, minha esposa decidiu entrar em contato com Emily para resolver a crescente disputa. Ela pensou que a comunicação aberta seria uma maneira de resolver a crescente tensão no bairro. Mas Emily não estava com vontade de uma conversa tranquila. Ela começou a reclamar imediatamente, alegando que a única maneira de garantir o futuro de sua filha era eu, o proprietário, vender a casa. Minha esposa fez tentativas sinceras de persuadir Emily, mas sua convicção permaneceu inabalável. Ela nos acusou de sermos egocêntricos e afirmou que tínhamos dinheiro para pagar a faculdade de sua filha. Emily persistiu em pressionar minha esposa a atender seus pedidos e a conversa continuou em um loop monótono. Sua mensagem teve um efeito visível no bairro e na comunidade local, retratando-me como um proprietário rico e insensível, que não ajudaria uma jovem a realizar suas aspirações. Éramos vistos com suspeita pelos vizinhos que antes eram nossos amigos. Eles começaram a pensar que, embora eu estivesse conscientemente me recusando a fazê-lo por egoísmo, eu tinha capacidade de diminuir os problemas financeiros de sua filha. Outros que entendiam minha história, minha diligência e a verdade das minhas circunstâncias concordaram comigo e ficaram igualmente horrorizados com o pedido ousado de Emily para que eu pagasse por isso. Eles serviram como um lembrete para mim de que eu tinha que proteger meus bens e manter o legado que eu tinha trabalhado tanto para estabelecer. A cada dia a comunidade ficava mais polarizada, com algumas pessoas sentindo pena de Emily. Eu permaneci firme em minha determinação de defender minha propriedade em face da pressão crescente. Eu tinha trabalhado duro e feito sacrifícios por anos para ganhá-la e eu não estava disposto a desistir facilmente. Emily, enquanto isso, continuou atiçando fogo me acusando de ser indiferente e tirar vantagem dela ao deixar sua livre de graça suas. Era muito para ela administrar sozinha, mesmo depois de se candidatar ao auxílio financeiro, pesquisando bolsas de estudo e aceitando um emprego de meio período. Além de seu emprego de tempo integral ainda era insuficiente. Talvez ela fosse perguntar se ela poderia adiar o pagamento do aluguel do mês, o que faria sentido. Então eu balancei minha cabeça firmemente, compreendendo. Ao invés disso, eu estava pasmo com o desejo surpreendente de Emily por mim. Ela pediu que eu vendesse a casa onde ela estava residindo, enquanto ela continuava explicando que a propriedade que eu possuía e tinha alugado para ela traria um lucro saudável, permitindo que ela pagasse pela educação universitária de sua filha. Eu dei a ela um olhar questionador. Você está falando sério? Com uma mistura de surpresa e incredulidade eu respondi que você quer que eu venda a minha propriedade para pagar a faculdade da sua filha. Emily argumentou que era sua única chance de garantir o futuro da filha e seus olhos imploraram para que eu fizesse isso. Ela disse que tinha certeza de que toda a propriedade poderia pagar as despesas da faculdade da filha, porque ela já tinha avaliado, já que eu não poderia vender minha casa para pagar a faculdade da filha dela em uma universidade de prestígio. Perguntei se ela tinha enlouquecido. Informei que tinha um apego sentimental a esta casa e que não a venderia por nada mais uma vez. Emily persistiu, alegando que eu poderia emprestar o dinheiro a ela e que sua filha me reembolsaria depois de me formar. Eu sabia o quão importante era uma educação universitária, mas me recusei a ceder às suas exigências ridículas. Era evidente ao ouvir suas súplicas que ela estava comprometida em encontrar um método para apoiar as aspirações da filha, mesmo que isso exigisse propor uma ideia absurda a uma pessoa desconhecida.
Eu calmamente disse a Emily que não poderia simplesmente desistir da propriedade porque era uma grande parte da minha renda. Eu não deveria ser responsável pela mensalidade da filha dela. Eu a aconselhei para procurar possibilidades mais baratas ou pedir ajuda aos familiares se ela não conseguisse pagar a mensalidade da filha na instituição. Emily persistiu em insistir no assunto apesar das minhas tentativas de persuadi-la a ver o óbvio, alegando que eu era a única pessoa que poderia ajudar e que vender minha propriedade e dar o dinheiro a ela não era uma grande preocupação. Pedi a Emily que nunca mais viesse falar comigo sobre isso e quando percebi que não estava funcionando, deixei a propriedade. Pedi a ela que considerasse o quão ridículo seu pedido soou e surgiu com uma alternativa. Eu esperava que ela finalmente visse seu erro. Mas Emily persistiu durante as semanas seguintes. A situação se tornou mais intolerável conforme a filha de Emily estava se aproximando de começar a faculdade. Emily me persuadiu diariamente a vender minha propriedade o mais rápido possível. Embora eu negasse, ela até protestou, deixando de pagar o aluguel enquanto Emily persistia em sua convicção de que minha propriedade resolveria seus problemas financeiros. Nosso relacionamento anteriormente cordial se deteriorou e nossa tensão aumentou. Ela acreditava que minha recusa colocava em risco o futuro de sua filha e era egoísta. No entanto, como ela estava se recusando a pagar o aluguel, eu estava perdendo dinheiro. Tínhamos um pacto inquebrável, então eu disse a ela que se ela não obedecesse eu levaria o caso ao tribunal. Estava se tornando cada vez mais óbvio que suas exigências eram infinitas. Quando Emily começou a trazer outras pessoas para nossa discussão, era um ponto de inflexão. Ela falou com seus vizinhos e amigos, me acusando de ser um senhorio insensível que não ajudaria uma jovem a atingir seus objetivos. Ela enfatizou sua posição como uma mãe solteira esforçada e os informou que, embora eu fosse bastante afluente, eu não emprestaria a ela o dinheiro. Àqueles que ela confidenciou e simpatizou com sua história,